Português, interpretação de texto. 1. No trecho "Contada na porta em voz soluçante e o acolhera", mostrava evidentes sinais de arrependimento. O vocábulo em destaque tem como antônimo, segundo o contexto em que se encontra: a. Premonitórios, b. Latentes, c. Correspondentes, d. Imprescindíveis, e. Patentes. A. Premonitórios, referente à premonição, pode repreender ou advertir. B. Latente, oculto, encoberto, subtendido, é o antônimo de evidente, algo claro, óbvio, de fácil entendimento. C. Correspondente, é proporcional, tem analogia entre duas coisas. D. Imprescindível, essencial, necessário. E. Patente, algo aberto, franqueado, evidente. 2. Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa em que a frase está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. A. As tirinhas podem colocar em destaque as questões polêmicas como religião e futebol. B. Algumas condições hereditárias só acometem homens por estarem relacionadas a cromossomos. C. As crenças têm a ver com a formação cultural e social dos indivíduos que sofrem influência do meio. D. Alguns cartunistas conseguem tratar de certos assuntos graças à liberdade de expressão. E. Há certos homens vaidosos que preferem perder um rim a ficarem carecas. A. Errado. Nesse caso, não tinha necessidade do artigo A, assim não há por que ter crase. B. Errado. Palavras masculinas não levam crase. C. Errado. Não se usa crase com verbo. D. Certo. Nesse caso, tem-se fusão de artigo com preposição. E. Errado. Antes de verbos não se usa a crase. 3. No período. Também na região mais seca do Nordeste e nos estados de Minas Gerais e São Paulo, era utilizado em culturas de cana-de-açúcar, batatinha, pomares e hortas. No segundo parágrafo, a expressão "a irrigação poderia ser inserida antes da locução era utilizada". A irrigação era utilizada, sem prejuízo dos sentidos originais do texto. Certo. Ocorre a elipse da forma "a irrigação", logo não prejudica os sentidos originais do texto. Ambas substituições estão corretas. 4. O verbo pronominal imiscuir-se está empregado na linha 19 com o mesmo sentido de intrometer-se. Certo. Intrometer-se ou tomar parte em algo que não lhe diz respeito, como algo inegociável e com o qual não devemos nos imiscuir, como algo inegociável e com o qual não devemos nos intrometer. 5. Os adjetivos maleáveis e carentes, na linha 21, referem-se a homens e mulheres. Certo. No limiar da era moderna, homens e mulheres não mais aceitos como um dado não problematizado, como elos preordenados na cadeia da criação divina. Divina como algo inegociável e com o qual não devemos nos imiscuir. Indispensáveis, ainda que sórdidos, torpes e deixando muito a desejar, passaram a ser vistos ao mesmo tempo como maleáveis e terrivelmente carentes de ajustes e melhoras. 6. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, o termo criou-se, linha 24, poderia ser substituído pela locução foi criado. Certo. Por meio do consórcio intermunicipal, criou-se um padrão comum de atuação, que evitou sobreposições de pedidos e racionalizou gastos e investimentos. Criou-se voz passiva sintética. Por meio do consórcio intermunicipal, foi criado um padrão comum de atuação, que evitou sobreposições de pedidos e racionalizou gastos e investimentos. Foi criado voz passiva analítica. 7.
O realismo no Brasil dá enfoque ao seu cotidiano e assim por meio de uma linguagem simples as obras são ricas na descrição de detalhes, características que visam aproximar o leitor o mais possível assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas sobre as características do realismo no Brasil. A. Homem, crítica social, objetiva, realidade. B. Meio social, liberdade de expressão, subjetiva, realidade. C. Homem, vida burguesa, subjetiva, utopia. D. Nenhuma das alternativas. Letra A. O realismo no Brasil dá enfoque ao homem, ao seu cotidiano e à crítica social. Assim, por meio de uma linguagem simples e objetiva, as obras são ricas na descrição de detalhes, características que visam aproximar o leitor o mais possível da realidade. 8. Na frase "muitos casos novos da doença saltavam aos olhos da população", pode-se afirmar que a linguagem empregada está no sentido A. Metalinguístico, B. Paronímico, C. Denotativo, D. Conotativo. Letra D. Sentido conotativo, porque está no sentido figurado, saltavam aos olhos da população. 9. No trecho, claro, mas o que ele tem? A palavra destacada expressa uma ideia de A. Adição, B. Oposição, C. Conclusão, D. Explicação. Letra B. Conjunção adversativa, designativa de oposição. Exemplo é um aluno fraco, mas esforçado. Ou restrição, irei, mas com uma condição. 10. O termo expansão, segundo período do segundo parágrafo, está empregado no texto com o sentido de A. Ampliação, B. Surgimento, C. Produção, D. Renovação, E. Modernização. A expansão dos meios de transporte mais rápidos e baratos, com preço viável para uma quantidade muito maior de pessoas, fez com que a população urbana se espalhasse para as áreas rurais em torno das cidades à medida que os subúrbios se desenvolviam. Letra A. Expansão. Ação de expandir, de aumentar, de alargar, de ampliar algo. Aumento, alargamento, expansão territorial, comercial, econômica. Ampliação. Ato ou efeito de ampliar ou de se ampliar, de aumentar, de alargar, alargamento, aumento, ampliação do som pelo amplificador. 11. No que se refere aos aspectos linguísticos e às ideias do texto apresentado, julgue o item que se segue. Infere-se do texto que a escassez de chuvas na região central do Brasil não permite a prática de culturas anuais sem o uso de tecnologias de irrigação. Certo, quarto parágrafo. Embora a região central do Brasil apresente boas médias anuais de precipitação pluviométrica, sua distribuição anual, concentrada no verão, sujeita a veranicos e escassa ou completamente ausente no inverno, permite apenas a prática de culturas anuais, arroz, milho, soja, etc., as quais podem se desenvolver no período chuvoso e encontrar no solo um suprimento adequado de água. Considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos do texto, julgue o item que se segue. O texto pode ser enquadrado no tipo dissertativo, haja vista a exposição de diferentes facetas de um fenômeno que se manifesta na atualidade pela apresentação objetiva dos fatos que as caracterizam. Certo. O texto dissertativo expositivo é um espaço de transmissão de ideia, no qual se explana sobre um tema, apresentando informações, características e descrevendo o que é necessário para o leitor entender o assunto tratado. O texto começa apresentando um tema e depois o olha por vários ângulos e o discute. O fenômeno conhecido como judiciação da saúde é multifacetado. Por um lado, as ações judiciais comprometem uma parcela significativa do orçamento para atender demandas específicas de alguns pacientes.
por outro, podem significar o único caminho para salvar ou prolongar a vida de pacientes, especialmente de pessoas com doenças raras ou crônicas, como diabetes e câncer, que dependem de medicamentos de alto custo.